gravar neste computador. Muito bom dia. Hoje, segunda-feira, 28 de julho, 10 da manhã, estamos dando início aqui ao nosso workshop, Liderança é um Esporte de Contato, e hoje é o nosso primeiro encontro. Depois nós vamos ter mais 3 encontros, um em Porto Alegre na semana que vem, depois mais um em setembro e em outubro. E para abrir aqui oficialmente a nossa jornada aqui, passo para você, Aline. Bom dia, obrigado, colegas, pela participação hoje de manhã. Desculpe o transtorno com o link de acesso, mas quem consegue já resolve, está tudo resolvido aqui também. Gente, esse é um start que a gente já tinha comentado com vocês na nossa agenda recorrente na sexta-feira, de um primeiro passo para o nosso evento presencial, que nem o Paulo traz, que acontece na próxima semana. Esse evento ele está sendo pensado com muito carinho para que a gente consiga conectar e atender um pouco das demandas que vocês nos trazem enquanto grupo, né? E nesse caso aqui, o desenvolvimento de vocês como lideranças, né? Ano passado, nosso primeiro encontro, a gente teve um primeiro contato com formação para líderes, que são vocês. Muitos de vocês é e está sendo, né, a primeira experiência na gestão de uma equipe. Então, vale aqui o nosso contato, nossa participação, né? O Paulo já é nosso parceiro conhecido aqui, talvez de muitos, já tenho feito alguma formação com ele. E amanhã é nossa, né, pessoal? Vamos participar, vamos interagir, com que a gente consiga aproveitar essas 2 horas que nós temos aqui pela frente com o Paulo. Paulo, estou aqui no apoio, tá? Qualquer coisa a gente vai trocando. Obrigada por hoje, colegas. Muito bem, então, todas e todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. A gente vai iniciar aqui a nossa conversa. Você acabou de chegar, eu coloquei aqui no chat um material que você vai utilizar hoje. Se você puder depois baixar, fica aí como sugestão. De qualquer forma, você vai receber todo esse material já no nosso encontro presencial. E, por enquanto, um caderno, um material aí vai ajudar você a poder trocar e poder também acompanhar a nossa conversa. Muito bom. Então, vou colocar aqui uma apresentação rapidamente, só para que vocês também possam me conhecer, saber o programa e saber um pouquinho como é que a gente vai atuar nesses nossos encontros. Então, só confirma para mim se vocês estão vendo a apresentação. Tá carregando. Bom, agora sim. Muito bom. Então, liderança é um esporte de contato e a ideia aqui é a gente falar um pouquinho dessa nossa trilha nesses 4 encontros. Então, quando a gente pensa nesse papel, né, da liderança, e como a Aline colocou, e a gente vai até ver isso daqui a pouquinho, muitos de vocês estão assumindo a posição de liderança, eu gosto sempre de dizer que a gente precisa aprender para liderar, né? E aprender é algo vinculado não só ao seu desenvolvimento, mas impacta em toda a organização, né? Ela que move a nossa própria capacitação. E nesse nosso encontro, de 2 dias online, depois do workshop e hoje, né, então serão 4 encontros, a ideia é que a gente pode compartilhar um pouquinho quais são alguns fundamentos sobre a liderança e como é que a gente pode colocar isso na nossa prática. Né? Tem uma frase que você vai ouvir aqui muitas vezes, né? O aprender não é colocar conteúdo para dentro, aprender é colocar conhecimento para fora. Então, por isso que você vai ver que tem uma trilha e esse caminho que a gente vai fazer junto. Bem, queria antes de mais nada me apresentar. Eu sou o Paulo Campos, sou o pai do Henrique e do Frederico, casado com a Fernanda, sou um paulistano que mora aqui em Curitiba. Gosto muito de trabalhar com o Sicredi, e dentro desse processo acredito que sempre a aprendizagem é uma alavanca de mobilização. Como bom pessoa que gosta de atividade, eu gosto muito de nadar, ler. Hoje atuo como professor na Fundação Dom Cabral e espero, nesse nosso encontro, a gente poder não só aprender, contribuir para o seu desenvolvimento e ser significativo aí nessa etapa. Então, nós vamos ter 2 grandes blocos nesse nosso workshop. A questão do aprender, aprender sobre você, aprender sobre as pessoas, e base e alguns elementos importantes sobre liderar. Então, esses são os 2 nossos grandes pontos aqui. E esses serão os nossos encontros. Então, serão 4 encontros, serão 10 horas no total, né? Sempre na linha de baixo aqui, os encontros online. Então, hoje, né, dia 28,
Aí, dia 5 de agosto, em Porto Alegre, estarei com vocês na parte da manhã, onde a gente vai falar sobre o aprender e o ensinar. E depois vem a praça de aprendizado e a gente encerra colheita e celebração. Um ponto importante é que esse espaço que você vai ter aí para você aprender, é importante que você se prepare. E para isso que você vai ver que não só a gente hoje vai poder se conhecer, mas também já vai sair com algumas atividades para que você possa, não só com esses grupos de prática que a gente vai desenvolver lá no nosso encontro presencial em Porto Alegre, mas também com o seu grupo, você entender quais alguns elementos importantes da forma que você lidera e que você descubra isso aprendendo, que você descubra isso praticando. Então, a ideia é entender por que você aceitou não só esse convite como líder, mas como você pode buscar, através do seu repertório e da sua prática, melhorar não só a consciência, mas o seu dia a dia. Para a gente aprender, né, três elementos importantes nessa jornada. Tempo. Então, é importante que você dedique um espaço entre os encontros para que você possa fazer os exercícios, né? Outro ponto importante, que você possa vir animado, vir entusiasmado, luz online com a câmera aberta é uma forma legal de você gerar conexão e dê clareza da sua intencionalidade no aprendizado. Então, vamos lá. Deixa eu trazer aqui. Para a gente iniciar, eu gostaria que você, no seu material, no seu caderno, você anotasse 4 informações que elas vão se tornar aqui importantes com a nossa prática, com o nosso dia a dia, até para que você possa construir a sua intenção para esse nosso encontro. Coloquei aqui no chat 4 informações que eu queria que você deixasse aí registrado, até para que você possa depois colocar a sua intenção para esse nosso encontro. Há quanto tempo você trabalha? Anote aí no seu caderno, no seu material, né? Não só no Sicredi, mas na sua experiência profissional, porque essa é o primeiro repertório que você tem de liderança são os seus líderes, né? Então, isso são as primeiras referências que você tem. Há quanto tempo você atua como líder? Essas informações eu estou colocando aqui no chat. Não só no Sicredi, você já pode ter trabalhado em outro lugar, você pode ser o filho mais velho de 5 irmãos, você pode ter sido capitão de time da escola, então é o teu critério. A terceira pergunta, quantos liderados diretos você tem hoje? Esse é um número importante, porque são os primeiros impactados nessa jornada que a gente vai ter. E, por último, uma frase para você completar com uma palavra. O sucesso de um líder é ter, complete com uma palavra. Daqui a pouquinho, você vai contar um pouquinho para mim sobre essas 4 informações e você também vai poder, a partir dali, estabelecer o seu aprendizado. Você que chegou agora, eu já coloquei aqui no chat, eu estou colocando de novo, esse é o mapa do nosso encontro de hoje, e com base nele, eu gostaria que no seu material aí, no seu caderno, você escrevesse qual é a sua intenção de aprendizado para esse nosso encontro. Então, isso é um pouquinho do que a gente vai trabalhar aqui hoje, você está vendo, né? Tem as informações que eu já pedi para você, que daqui a pouquinho você vai colocando aí no nosso material para a gente se conhecendo. Vou contar uma história sobre um líder, Ernest Shackleton, que é do início do século passado. Vamos conversar um pouquinho sobre o que você entende por líder e sair com algumas atividades que você possa aprender já até o próximo dia 5 sobre você e sobre a questão da liderança. Então, meu convite, escreva em algum lugar aí a sua intenção de aprendizado para esse nosso encontro de hoje. Vou ficar quietinho aqui enquanto você escreve aí no seu material, por favor. Qual a sua intenção de aprendizado para o nosso encontro de hoje? Mais 10 segundos e você já entra aí para fazer essa nossa primeira troca aqui.
Muito bom. Então, vamos iniciar aqui a nossa prosa, né? E eu tenho aqui duas perguntas que eu vou colocar aqui na tela para vocês. Eu vou escrever também, mas elas vão ser aí a nossa primeira, nosso primeiro ponto de partida aqui. Então, a pergunta aqui é o seguinte, ó. O que que te parece, eu vou escrever isso aqui no chat, o que te parece importante, útil ou desafiador sobre a aprendizagem da liderança, de um líder? E a segunda pergunta, o que você espera obter e o que pode oferecer nesses nossos encontros? Então, são essas duas perguntas que estão aqui embaixo. A ideia é que você vai entrar em salas de bate-papo automaticamente e você vai conversar com as pessoas que estiverem nessa sala. E durante 5 minutinhos, vocês vão bater um papo sobre essas duas perguntas em duplas ou em trios. Essa é a ideia. Então, vou repetir aqui as perguntas, elas estão aqui sinalizadas. O que te parece importante, útil ou desafiador sobre a aprendizagem da liderança, sobre a aprendizagem de um líder? E o segundo, o que você espera, o que você pode oferecer e espera conseguir nessa nossa trilha que a gente vai estar trabalhando. Então, boa conversa. Me dá um ok se ficou claro o convite, o exercício. Sim? Tranquilo? Ok? Então vamos lá. Primeira rodada, boa conversa, boa troca. Vocês vão estar em duplas ou em trios. Automaticamente vocês vão e voltam. O convite está aqui no chat. Traga o que faz sentido, até no que você já colocou aí um pouco de informações. Primeira rodada, vá lá. Aline, você ficou aqui, tá? Tô ouvindo. Eu estava fazendo os registros do Sescope aqui. Oi, Vanessa. Foi, pra mim, foi e voltou. Tá bom. Quem tá falando aí? É a Vanessa Ribeiro. Tudo bem? Vanessa, deixa eu pegar você aqui, Vanessa. Pera aí. Deixa eu ver onde você está aqui. Vanessa. Tô mandando, Vanessa. Vamos ver para onde eu consigo colocar você em uma sala, tá bom? Obrigada. Eu não sei o que que aconteceu aqui, eu não estou encontrando teu nome na lista aqui. Vanessa. Aqui, pronto. Estou te colocando. Vai lá. Agora foi. Deu certo. É. Tem que ver as salas de dupla. E aí, se fica alguém sozinho, tudo bem. Achei que quando você falou que ia fazer a printagem, o print, aí eu achei melhor mandar já tudo de uma vez, porque aí você também não te Sim, atrapalha, né? eu já fiz aqui o teste e daí depois Ficou na legal, tarde né? eu vou fazer a impressão para todos. Daí ficou muito bom. E é bom ter material, né, Paulo? Que daí tu já vai refletindo, já vai anotando, tendo insight e já. Eu sou uma pessoa muito É, de anotar, né? Então, eu acho que tem um ponto aqui que é legal, né? Que eles acabam curtindo, que eles já receberam o PDF, né? Então, alguns você pode ter certeza que já printaram, já anotaram, vão começar a escrever e tal. Então, você já cria um relacionamento com eles de engajamento, né? Um material colorido, uma forma legal. Então, isso vai oi, ajudando. Olha o Cássio Cássio. aí. Chegando agora?
Oi, tá me ouvindo? Cássio estava na sala 15 com alguém. Ele caiu, essa pessoa também caiu. Só tá o Cássio aqui. Quem chegou agora? Samsung CM. Consegui, Oi? Bom, conseguiu acessar de volta. Consegui voltar. Eu tava lá no grupo com o pessoal, mas eu tô aqui e tava só escutando, né? Tô aqui, tô no chat tentando direcionar os colegas pra cá, Tá, porque volta e meia entra alguém, tá? Então tá eu tô nos bom. dois lugares. Só tô com um problema na minha câmera, ela tá carregando, processando como se ela muito fosse bom. abrir e não tá abrindo, tá? Tá dando um erro aqui, mas eu sigo tentando, mas tô aqui, tá? Nos dois Obrigado, lugares. Angélica. Muito bom. Vamos para a Imagina. nossa segunda rodada. Foi boa a primeira conversa? Sim, as Foi perguntas estão de curta. novo aqui. Rapidinha, né? Oi. Bem O jogo é rapidinho. rápido, né? Não deu Exatamente. Mas tempo, isso, não deu tempo. não, mas isso acontece. Vocês não se preocupem. Muitas vezes, quando vocês estão na sala, a pessoa começa a falar. E eu vou dar uma dica para vocês. Às vezes, a pessoa entra em transe. Entrar em transe, a pessoa começa a falar e não para. Então, eu vou dar uma dica para vocês. Se a pessoa entrar em transe, faz um sinal que normalmente ela se toca. Coloca todo mundo aqui a mão para trás, ó, por favor. Começa a fazer assim, ó, todo mundo, ó. Muito bom, ó. Normalmente, Marco, depois que você faz isso, a pessoa diz, então é isso. E aí dá tempo de você falar, entendeu? Caso isso acontecer de novo, você pode usar esse recurso aqui. Última informação. A primeira vez você caiu em dupla ou em trio, agora, né, ele vai de novo, é aleatório. Mas pode acontecer de você cair de novo com um colega. E tá tudo bem, não tem problema nenhum. Você pode aprofundar a conversa, ou você pode entender que é um karma na sua vida e você tem que trabalhar com isso, tá bom? Segunda rodada, boa conversa, são as mesmas perguntas. Vai lá. Deixa eu ver, agora eu pus 19. Começou agora, a galera tá chegando, tá Ah, bom? ok. Perfeito. Seja bem-vinda. Muito bom. Alguém repetiu aí Obrigada. o colega? Alguém repetiu aí o colega? Não? Não, Não. Muito bom. Então, não. terceira e última rodada. A ideia, lógico, que você talvez amplie um pouco essa percepção sobre o que é importante, útil ou desafiador para você sobre a aprendizagem de um líder, e também até entender um pouco o que você pode contribuir, né? Porque o aprendizado é uma troca, né? E a gente, nesses nossos 4 encontros, a sua participação é fundamental. Última rodada, misturei aqui de novo os nomes, então a ideia é que você caia com alguém diferente. Boa conversa. Nessa última rodada, o computador acabou de me avisar que, para facilitar, em cada sala tem um bonito e um inteligente. Então, assim que você entrar na sala, você vai rapidamente identificar qual foi a categoria do seu colega que está com você. Boa conversa, vai lá. Paula tá. Muito bem, todo mundo aí de volta. 3 rodadas, já trocamos percepções. Queria ouvir 2 ou 3 de vocês, principalmente em relação à primeira pergunta, né? O que é importante, útil ou desafiador para você sobre liderança? Sobre o trabalho de um líder, sobre o desenvolvimento de um líder, enfim, olhando esse conceito, né? Sobre a aprendizagem de um líder. O que vocês poderiam trazer aqui? Seja objetivo o quanto quiser, seja profundo o quanto quiser e breve o quanto possível. Vai lá. Manda, Darlan. Bom dia, Paulo. Colegas, me ouvem? Sim, vai lá. Tempo valendo. Sim. Vamos lá. Então, assim, ó, prazer revê-lo. Tive na estreia do Líder em 2021 na minha cooperativa. É Bom, importante, né, que a gente discutiu no grupo, eu linkei várias percepções e trago a minha percepção, né? O que é mais importante é a gente ter conhecimento, né? O exemplo arrasta. Eu acho que quando você tem um grupo, você tem que ser inspiração de alguma forma. Então, a tua intensidade, o teu conhecimento são importantes pro fator da liderança. Útil, né? muito bom. Antes da Obrigado, gente... Darlan. Obrigado. Um comentário para cada um para a gente ganhar mais Certo. gente aí. Valeu. Tá bom, Outro valeu. colega, outra colega, quem vai?
Paulo, Diga lá, Daniel. acho que nos grupos aí que a gente estava debatendo, né, acho que o grande papel do líder, né, e que eu vejo na minha percepção, é a gente estar aprendendo a reaprender a todo momento, né, olhando para um cenário daquilo que a gente atua hoje, da expectativa das pessoas, que a gente é líder, enfim, eu acho que é a frase que a gente debateu bastante de como engajar os times, até alta performance a todo momento, e é justamente o papel do líder aprender a reaprender. Muito bom, obrigado, Daniel. Ótimo, aprender a aprender, reaprender. Outro colega, outra colega, quem vai? Luiz aqui, tudo bem, pessoal? Bom dia, colegas. Aqui ficou muito, né, pessoas, né? Trabalhar com a individualidade de cada um, trabalhar com os erros, aprender com os erros e com os acertos, né? Então acho que tudo envolve as pessoas e suas individualidades. Muito bom. 3 rapazes, muito obrigado. E as moças, vão ter algum representante aqui? Eu posso falar aqui, Obrigado. tudo Diga bem? lá. Tudo bem. Eu logo quando veio essa pergunta, me veio na minha mente algo que a gente esquece, mas a gente sempre lembra que um bom líder e o maior desafio do líder é se tornar um líder inútil, né? Falava-se, alguns falam sobre isso, né? Um bom pai é quando o pai se torna inútil, um bom líder quando o líder se torna inútil. Então, assim, só que existe um processo para isso, né? Existe uma cadência para isso, que é a busca do autoconhecimento. A gente precisa saber quem a gente é, o que a gente está fazendo aqui. Então, é um processo, assim, bem significativo e que por isso que nós estamos aqui também, né? Todo dia aprendendo e reaprendendo, que nem diz o Daniel, e várias outras questões aí que a gente nos desenvolve. Mas, para mim, assim, a primeira coisa é o autoconhecimento, tá? E a Obrigado, busca do Marta. conhecimento. E você trouxe uma coisa legal, né? O líder se tornar dispensável, né? Exatamente, né? O líder ser capaz da equipe ser capaz de atuar sem você estar lá, né? Excelente, muito legal. E essa capacidade de aprender a aprender, a gente vai falar disso bastante no encontro presencial, mas tem uma crença que eu vejo cada vez mais significativa, que o teu papel como líder não é desenvolver as pessoas da sua equipe. O teu papel como líder é criar espaço para que eles queiram se desenvolver. E de todas as formas que você pode criar espaço para que eles queiram se desenvolver, o Darlan trouxe isso logo na abertura. Exemplo. Então, quando o líder é alguém que está aprendendo, que está se desafiando, que diz que não sabe, que pede ajuda, que erra, como o colega trouxe aqui, então é aí que você cria espaço para ele querer se desenvolver. Você estando aqui hoje, com certeza ele também está levando isso em conta. Pô, tá lá, tá aprendendo, né? Mas lembrar sempre, né? E por isso que a gente vai ter 4 encontros. O aprendizado acontece quando a aula online termina, né? O aprendizado acontece quando o livro termina, é o que você faz na prática. Só assistir uma palestra de nutrição de 4 horas não emagrece 4 quilos, né? Ou se matricular na academia, mas não vai, não emagrece, não entra em forma. Já estou pagando há 3 meses a academia, não vi nenhuma diferença. Mas você está indo na academia? Ah, tem que ir na academia, só pagar a academia não adianta. Então, o convite é que nesses 4 encontros, vocês terão sempre atividades para fazer entre os encontros. E nessa atividade que você vai poder praticar. Né? Esse é um detalhe importante. Muito obrigado. Obrigado a todos aí pela colocação. E a gente vai dar início agora, e logo na abertura, alguns chegaram depois e alguns chegaram quando estava na abertura. Eu coloquei aqui 4 perguntas e a gente agora vai trabalhar com essas perguntas de uma forma usando, né, uma metodologia online chamada Mentimeter. Então, eu vou colocar o link aqui para vocês no chat e você pode participar respondendo usando o teu celular. Então, aqui, a ideia agora é o seguinte: eu vou querer conhecer vocês, e isso vai ser parte aí da nossa prática. Então, você pode entrar por esse link ou pelo QR Code que eu coloquei aqui na tela, e a primeira pergunta que eu vou trazer aqui é: há quanto tempo você trabalha? Essa pergunta ela é importante, turma, porque a primeira liderança que você teve, ela já foi a referência que você tem para aprender a liderar, né? Então, ó, quem já trabalha 6 a 10 anos, quem trabalha acima de 26 anos, você teve muitos líderes ao longo aí do processo, né? E isso faz parte do processo, desse desenvolvimento.
E eu queria que você, no chat, você respondesse para mim o seguinte: quantos líderes você já teve? Então, ó, quantos líderes você já teve ao longo aí da tua história? Escreve aqui no chat para mim, ó. Quantos líderes você já teve ao longo aí da sua vida profissional, né? Então, o número, né? O critério é teu. Quantos líderes você já teve? Escreve aqui para mim no chat. Vamos lá, ó. Estamos vendo aqui, ó, mais de 10, né? 7, muito bem, 2, perfeito, 6. Veja, essa referência que você tem de líderes é que vão ajudá-la a você construir o seu repertório. Porque quantos mais líderes você teve, é o exemplo, é a colocação que ele coloca. Agora, tem um detalhe importante. Você pode ter mais líder inspirador ou você pode ter tido mais líder tranqueira. E agora eu queria que você respondesse para mim. I ou T? Você teve mais líder inspirador ou mais líder tranqueiro? Escreve ali para mim, mais tranqueira, ó, mais inspirador, mais inspirador, mais inspirador. E essa é a primeira facilidade de você olhar. Mas tem um ponto, né, Marco? Mesmo um líder tranqueira te ensina, né? Porque ele te ensina o que eu não quero ser quando eu virar líder, né, cara? Então, todo mundo. Agora a pergunta que eu vou fazer, eu vou até parar aqui de projetar e vou colocar todo mundo aqui na tela, né? A pergunta aqui é o seguinte: você teve mais líder inspirador ou tranqueira? Você já respondeu aqui para mim. Agora não se mexa, qualquer movimento seu poderá ser usado contra você. O teu líder atual, você colocou em qual grupo? Nem se mexe, relaxa. Pronto, ok, pessoal, obrigado. Mas uma coisa importante, que o nosso líder, ele é hoje a nossa principal referência. A mesma forma que você, né, é a principal referência para a tua equipe, né? Mas o líder bom e o líder ruim, o líder tranqueira, vamos chamar assim, ele acaba atravancando a tua carreira, né? Mas esse é um detalhe importante. Agora, olhando esse líder que você teve, que foi inspirador, coloca para mim no chat uma palavra que melhor resume por que um deles, o mais inspirador de todos, qual a habilidade, qual a qualidade que ele tinha que fez que ele se tornasse de todos o mais importante. Escreve para mim aqui, deixa eu ver, ó. Vamos lá. Brilho nos olhos, empatia, humano, comunicação, pessoas, humildade, exemplo, confiança, parceria, resiliência. Muito bom. Pessoal, responde para mim no microfone. Todas essas palavras, que é a principal habilidade do líder que vocês colocaram como mais inspirador, é uma competência técnica ou uma competência comportamental? Comportamental. Liderança é um esporte de contato, é na relação. Eu nunca vi no chat alguém colocar assim, planilha de Excel, planejamento estratégico, técnica de venda. Na maioria das vezes é isso, palavras que remetem contato, que remetem uma habilidade de relacionamento, né? Uma característica de relacionamento. Muito bom. Vamos para a segunda pergunta, né, que eu tinha colocado aqui para vocês, que é o seguinte: qual a sua experiência em liderar? Então, agora, quando a gente viu lá naquela primeira, né, estava bem disperso. A gente tinha aqui, já pensando na própria Aline, né, no grupo que a gente está montando para esse projeto, é de se esperar que a maior parte de vocês tenha uma experiência em liderar até 5 anos. Esse é o mote, né, da ideia da proposta, mas é lógico que você que tem de 11 a 15, de 6 a 10 é super bem-vindo, porque você vai nos ajudar a contribuir, porque a gente vai aprender trocando, a gente vai aprender conversando, né? Então, veja, ó, temos 43 pessoas na sala, e aí praticamente a metade, né, 19, você está vendo aí, tem essa qualidade. Agora, esse é um detalhe importante também, né? Olha quanto tempo você atua como líder. O que eu queria que você colocasse agora no chat é o seguinte: quantos liderados você já teve? Não hoje, ao longo da tua história como líder. Coloca aqui para mim no chat, quantos liderados você já teve? Né? Aqui é um outro olhar em 7, 32, 32 por mais de 50, 37. Esse mais de 50, esse número de pessoas que você já teve como liderados, são as pessoas que, de uma forma ou de outra, você impactou. Obrigado aí, ó, mais de 30. Então, aqui a gente traz um outro elemento importante. Esse número de pessoas que você já liderou foram as que foram mais impactadas.
Agora tem uma pergunta para você, para sua caminhada de hoje à tarde, para a hora que você pôr a cabeça no travesseiro, ou sei lá, estiver tomando um banho, né? Se eu pudesse perguntar para cada um de todos esses caras que você já liderou, quantos colocariam você no grupo dos inspiradores e quantos colocariam você no grupo dos tranqueiras? A gente não sabe, mas tenha clareza de uma coisa, Angélica, não é maioria, não é absolutismo, não vai ter 100% que vai colocar você como inspirador. E lógico que o que a gente espera, né, Aline, é que ao longo da sua trajetória vai diminuindo o número de pessoas que acham que você foi um tranqueira, né? Porque grande papel teu é esse, né? Esse é um ponto importante. Então, agora, a terceira pergunta, que aí já está relacionada, né, à forma também do seu impacto de hoje. Hoje, esse é o grupo talvez o mais importante, porque é quantos liderados você tem hoje, né, diretos, né? Então, esse foi o último número de vocês, 34 responderam, e agora a gente vai para essa próxima. Quantos liderados diretos você tem hoje? Esse, ó, aí, a turma que está pondo mais de 13 é um desafio grande até para você ver se você está colocando todos, né, os liderados dos seus liderados, você pode liderar pessoas que lideram pessoas, mas nessa minha prática de Sicredi, né, o que eu percebo é que 4 a 6 e 7 a 9 tende a ser a maioria das vezes. Vocês estão colocando todos acima de 13, eu fiquei só pensando assim, se vocês estão considerando todos os níveis, né, e não apenas o andar de baixo. Fica aqui um ponto interessante de pesquisa aqui, né? Mas essas são as pessoas mais impactadas diretamente por vocês. Muito bom. E a gente vai trabalhar nessa percepção e nesse volume aqui. Muito bom. E apenas o andar de baixo, isso é, ou seja, apenas as pessoas que são diretamente vinculadas a você. Pode ter pessoas que são lideradas por outras pessoas, né? A gente vai estudar isso quando a gente falar de pipeline de liderança, né? Você lidera pessoas que lideram outras pessoas, ou você lidera pessoas que é uma equipe, né? Esse é um indicador importante. E a última pergunta, na verdade, é uma palavra, e a gente vai fechar isso. O sucesso de um líder é ter. Então, agora aqui eu peço que você coloque uma palavra. A gente vai usar a nuvem de palavras, né? Então, conforme as palavras forem ditas, é uma palavra, né, para cada um. Então, você tem ali, ó, resiliência, propósito. Conforme as palavras forem ditas, elas vão ficando no centro. Isso significa que mais gente respondeu, né? E algumas que ficarem mais na margem, é que talvez poucas pessoas responderem. Então, aqui é por número de palavras, né? Que vai colocando. Então, ó, a gente já está vendo aqui, ó, de 23 pessoas responderam, de um total de 45 pessoas. Aqui é legal, lógico, que você vê a sua palavra, né? Se você colocou no plural e todo mundo colocou no singular, ela também pode ir só para um ponto, mas a gente já tem aqui uma significativa soma de respostas, 31 pessoas, 32 pessoas, de um total aqui. Me pediram para colocar o QR Code, mas nessa hora já é o mesmo QR Code, né? Então não tem muita modificação aqui, mas coloquei aqui o QR Code, se você quiser colocar aqui, já está bem. 34 pessoas, e aqui vem um detalhe importante, né? Que a gente vai construindo junto. Esse exercício, né? O sucesso de um líder complete com uma palavra, sabe que é uma atividade que eu faço muito, né? Talvez o Darlan aí, que foi já meu aluno, ele pode até depois lembrar disso. E esse é um exercício legal, até vou pegar aqui a tela de vocês, né? Que vocês responderam. Eu printei a tela quando estava com 36 pessoas, então já temos aqui um número significativo. Então, vocês estão me vendo aí essa tela. E aqui eu queria fazer um detalhe importante, né, para gente colocar. Olhem aí as palavras que vocês colocaram, 36 pessoas, motivação, confiança e empatia foram as 3 palavras mais respondidas por vocês. E aqui eu queria 1 minuto da sua atenção maior ainda. Se você tiver que guardar uma coisa apenas do nosso encontro de hoje, guarde esse exercício que a gente está terminando. O sucesso de um líder, né, é ter sucessores. O maior legado que você pode deixar para a sua equipe, para o Sicredi,
para o país, para a sociedade, é você ter sucessores. Não há maior patrimônio que você vai construir ao longo da tua história como líder do que você preparar gente para ocupar. Não só a sua cadeira, o Sicredi é muito grande, o Sicredi está em expansão, a gente precisa ter gente boa preparada. E esse é o maior de todos os históricos que você pode fazer. Então, o sucesso de um líder é ter sucessores. E as respostas que estão aqui não impedem a gente de encontrar sucessores. Confiança, empatia, motivação são importantes. Mas ali, pessoas desenvolvidas, poxa, é um caminho, é verdade. Mas pessoas desenvolvidas, mas a clareza de você ter sucessores. Essa é a grande, talvez, contribuição que você vai ter ao longo aí do processo. E durante a nossa trajetória, você que pensou no líder lá inspirador, eu tenho certeza que ele, de alguma maneira, te ajudou a você chegar na posição que você está hoje. Né? Quando a gente fala daquele líder inspirador que você colocou, ele é alguém que você fala, pô, cara, esse cara me ajudou, esse cara me preparou. Mas você pode ter certeza que o tempo que ele foi seu líder, o impacto dele na sua vida foi além do tempo que você ficou com ele. Faz sentido? Faz sentido? Né? E você poderia muitas vezes atravessar o saguão de um aeroporto ou a plataforma de uma rodoviária para dar um abraço nele, para dar um abraço e falar, cara, que legal, tal. E também o contrário. Se aquele tranqueira você encontrar, você pega até o avião errado para não precisar encontrar com ele, se for o caso, entendeu? Então tem sempre esses dois lados aqui importantes dessa construção e dessa história, né? Muito bom. Agora eu queria contar uma história para você, já que a gente estava falando de história, né? E talvez das várias, né, um dos exercícios que vocês vão ter aqui para o nosso próximo encontro é você entrevistar 3 a 5 líderes que você admira. Eu vou falar disso depois, né? Porque se a gente quer aprender sobre liderança, quem são as pessoas que você admira? Não só o seu líder direto, mas pode ser o padre, o bombeiro, o teu pai, um tio que você já viu trabalhar, um cara que já foi seu líder. Até uma vez entrevistou um que mandou ele embora. Olha que legal. E ele foi, lógico que ele odiou o cara no início, mas depois ele fez questão de entrevistar a pessoa, porque ele falou, cara, você me deu uma luz aqui, mas isso é para depois. Mas eu queria então agora contar uma história para vocês, e talvez de todas as histórias de liderança, essa aqui para mim é uma das que mais me trouxeram aprendizado, e eu sempre acredito, né, que a maneira que ele conduziu foi sempre muito importante. Então vamos lá. É uma história de exploração do início do século passado, né, onde a gente tem aí o desafio, né, no início do século passado, turma, 1900, os popstar eram os exploradores. Né? Se você era alguém reconhecido pela comunidade, pelo país ou pelo continente europeu, né, era a sua capacidade de ser explorador, né? Desde os nossos descobridores, né, Colombo, Cabral, passando por outros, Vasco da Gama, Marco Polo, né, esses caras que eram, então, no início do século passado, tinham um ponto importante que era a Antártica. A Antártica era o último continente que não tinha sido explorado ainda, era reconhecido, né? E por estar justamente, porque o Polo Norte, né, os europeus têm acesso fácil, mas lá não. Então, a ideia é mostrar como essa aventura ao Polo Sul trouxe talvez uma das histórias mais interessantes sobre liderança, sobre a construção de vínculo. Liderança é um esporte de contato, né? E a história começa quando esses caras aqui, o Shackleton já tinha ido em 1906, fazendo parte do time da Inglaterra contra a equipe da Noruega para ver quem chegava primeiro ao polo magnético do sul, da Antártica. A equipe do Shackleton perde por uma diferença de dias e o líder dele morre, é um líder muito egocêntrico, e isso marca significativamente o Shackleton. E ele fala o seguinte, agora eu vou fazer um outro desafio. Né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou levar uma turma para a Antártica do jeito que eu acredito que deve ser, e ele consegue da National Geographic um apoio para ser a exclusividade de construir e de filmar, né, essa aventura.
E o Shackleton coloca esse anúncio num jornal, ele tinha dinheiro, tinha experiência, já era conhecido, então ele põe esse anúncio no jornal e eu vou pedir aqui que 8 pessoas leiam para mim, por gentileza, vocês estão vendo aí que são 8 frases, né? Um voluntário aqui, por gentileza, leia a esse convite aqui, e esse é o início aí da nossa aventura. Então vamos lá. Quem pode ler para mim, por favor, esse convite? Vai lá. Aviso: recruta-se homens para a jornada perigosa, salários baixos, frio extremo, longos meses em completa escuridão, perigo constante, retorno em segurança duvidoso, honra e reconhecimento em caso de sucesso. Muito obrigado. Agora eu vou pedir que nós tenhamos 8 voluntários, um para cada uma das frases, ok? Vai lá, cada frase um colega lê. Quem começa? Recruta-se homens para jornada perigosa. Salários baixos. Frio extremo. Longos meses em completa escuridão. Perigo constante. Retorno e segurança duvidoso. Honra e reconhecimento em caso de sucesso. Ernest Shackleton. Muito bom. A pergunta que eu queria que você respondesse no chat é o seguinte: depois que esse convite foi publicado, quantas pessoas se inscreveram para participar do processo de seleção? Coloca aqui para mim no chat. Né? Você está no jornal em dezembro, lê na sua casa esse classificado, quantas pessoas se inscreveram? Então, temos aqui, ó, 0 nenhuma, 0, 1, muito bem, 2 pessoas, 0, 2, 10, o Cássio, 20, a Lidiane, muito bem, estamos vendo aqui mais alguns números. 1.000 pessoas, o Marco aqui colocou, vários é ótimo, viu, Everton? Ô, cara no muro aqui, vários, né? Cara malandro aqui, muito bem. Olha só, eu vou ter que falar com essa pessoa, porque ela chegou muito próximo. Marcos, cadê você? Fala aí. Cadê você, Marcos? Falou? Marco, você falou 1.000. Cara, você chegou mais próximo. Parabéns. Por que você acha que 1.000 pessoas... Hã? Não, eu ia explicar por que eu pensei nos 1.000, tá? Olha só. Por quê? Ele já tinha voltado de uma expedição, ou seja, ele mostrou que as pessoas voltam, né? E é uma pessoa de referência. Então, assim, as pessoas acreditavam nele. Pô, Marco, vou colocar o número no chat aqui, tá? 5.000 pessoas. Você foi o que acertou mais próximo. Você pode contar isso em casa, né? Não precisa dizer... você acertou, chegou mais próximo, né, Marco? Tá valendo. Agora, o que tinha, gente? O que tinha nesse aviso que fez com que 5.000 pessoas quisessem se candidatar? Honra e reconhecimento em caso de sucesso. Perfeito, muito bom, turma. Então aqui já fica o segundo aprendizado, né? Honra e reconhecimento em caso de sucesso. O que nós procuramos no processo é sermos reconhecidos pela nossa coerência, né? Honra e reconhecimento. E sermos alinhados com o que a gente acredita, né? Então é você estar alinhado, o exemplo, né? Um fato importante. Mas aí o Shackleton, ele começa a receber as pessoas e ele... 5.000 pessoas, né, se inscrevem, e o Shackleton fala assim, cara, eu preciso arranjar um jeito aí de selecionar essas pessoas, porque o desafio dele era muito grande, né? A forma que ele ia atuar. E aqui tem um detalhe importante, que o Shackleton, quando ele recebe os convites, né, ele faz o seguinte, ele, de uma certa maneira, percebe que, se ele não for objetivo na escolha, ele não vai conseguir ter um número suficiente para montar a equipe, né? Porque tinha um detalhe legal dessa exploração dele, que era o seguinte, como tudo ia ser filmado e legendado, ele tinha a possibilidade muito grande de ter material. E esse material ele era composto, né, pela própria forma que o Shackleton colocou. Espera só um pouquinho, que deu um pau aqui. Muito bom, agora sim. Então, como ele tinha montado a equipe, né, para essas 5.000 vagas, o Shackleton ele montou 2 times, né? Então, tinha o Grupo Terra, aqui, ó, o Grupo Terra, que era o grupo de pessoas que iam, né, fazer a exploração,
e junto com eles a tripulação do navio, que até chegar na base é o que iam comandar, mas depois os caras também iam ser mão de obra, né, para ajudar todo nesse processo. Então, ele tinha 5.000 pessoas inscritas e ele construiu aqui dividiu, né, imagina uma mesa do escritório grande, né, ou 3 mesas. Numa mesa ele colocou os currículos dos malucos, numa outra ele colocou dos possíveis e numa outra ele colocou os fora de questão. E ele estabeleceu, num primeiro momento, 7 critérios. Até coloquei aqui no chat para vocês. Ou seja, eu vou entrevistar as pessoas por causa desses 7 critérios aqui. Só que ele começou a perceber que era muito critério, e ele acaba escolhendo 2. E é esse o convite que eu vou fazer para você agora. Desses 7 critérios que estão ali, quais seriam os 2 que você escolheria pensando em construir uma equipe, né? E para você responder isso, você vai responder para mim aqui no Mentimeter, depois eu vou dizer para você, diferente daquela outra que eu fui mostrando, aqui eu queria primeiro que você só anotasse no seu caderno quais os 2 critérios que você usaria, né? Quais as 2 competências, e responde para mim lá no Mentimeter. Depois eu vou contar para você como é que foram as respostas. Vai lá. Então, ó, já tem aqui quase 8, 10 pessoas, muito bom. Eu vou depois, vocês vão trabalhar nas salas, depois eu vou contar para vocês como foi aqui, tá bom? Então, não se preocupe de não mostrar a resposta agora, tá bom? Muito bem. Então, o que vai acontecer agora? Você vai entrar em sala e você vai contar para o pessoal da sala quais são os 2 critérios que você usou. Vai ter 5 pessoas por sala, mais ou menos. Um detalhe importante, turma, quando você entrar na sala, Andressa, Josiane, o Luiz, primeiro cada um só fala as suas 2. Eu escolheria essa e essa. Deixa todo mundo expor. E aí depois vocês batem o papo. Não precisa chegar em consenso, não é uma discussão, é apenas cada um diz os seus 2 e depois você diz por quê, né? Porque sim, porque não, pode ser que tenha algum critério que mais de um escolheu, pode ter sido um critério que só um colega... Então, permita que todo mundo tenha a sua voz, que todo mundo possa ser ouvido, né? Possa ser escutado. Turma, ficou claro o convite e o exercício? Você vai dizer quais são os 2 e por quê, mas primeiro todo mundo fala os 2 e depois todo mundo diz o porquê. Boa conversa, o tempo, 5 minutos. Voltamos já. Vai lá. O povo já está falando de bar, de cervejaria, então já temos um pré-rap para semana que vem, então já vamos. Eu brinquei com o pessoal semana passada, quem precisar pedir autorização em casa para ir no rap, já encaminha a documentação hoje, até Isso aí, aprovar a semana que exatamente. vem, Vai tá lá, tudo né? certo. Tem template Então, ó, ali dessa turma, Eu autorização? posso compartilhar o template. turma, então olha só, essa foi a resposta de vocês, né? Então a gente teve aí 28 criatividade, 23 garra, muito bom. E eu queria dizer quais foram as 2 que o Shackleton colocou, né? O grande ponto aqui da história é que o Shackleton ele faz o seguinte, ele começa a perceber que todas essas eram importantes, o cara não se arriscaria para ir para esse lugar do mundo, mas ele destacou 2 que foram as que ele utilizou. Então aqui, né? Habilidade musical e humor. Foram as 2 que o Shackleton identificou. Então, olhando aqui, teve uma pessoa que colocou habilidade musical. Quem é essa pessoa que colocou habilidade musical? Ela acertou. Por quê, hein? Quem foi? Eu vou ter que me revelar agora, bom. E aí, por que, Augusto? Isso aí a gente aprendeu. Eu conhecia já a história. Muito bem, mas me diz por quê. Estamos aprendendo junto. Não, vamos lá. Habilidade musical, porque a pessoa que tem a habilidade musical, ela escuta, né? Parabéns, muito bem. Normalmente, quando você fala habilidade musical, pelo menos você lembrava, Augusto. Fiquei feliz por isso, né? Você lembrava. O pior era você falar o motivo errado, né, Marco? Aí ia estar de repetência, a turma ia falar que você voltou porque você tomou pau, né, cara? Mas por quê? Tinha a questão do humor, tinha a questão do som, né, dessa valorização, mas o ponto principal da habilidade musical é porque quando você toca numa banda, tem horas que você sola e tem horas que você só acompanha. E essa habilidade de escutar era fundamental para um grupo trabalhar junto.
né? A gente fala sobre segurança psicológica, né? Uma das características de uma equipe com segurança psicológica é quando há um equilíbrio no tempo de fala, onde todos têm a oportunidade de falar. E essa garantia da oportunidade de falar, isso tem muito a ver quando a gente pensa na construção de segurança psicológica, porque você saber que você pode falar não é um convite a pertencer por causa disso. O convite a pertencer é porque você sabe que você vai ser escutado. Uma das maiores demonstrações que eu pertenço a um grupo é quando as pessoas param para me escutar, né? Então, essa é uma habilidade importante. E a segunda habilidade que ele colocou, nós tivemos aqui, quantas pessoas aqui? Sim, 10 pessoas colocaram humor. E eu queria saber por que humor. Alguém poderia dizer para mim por que humor? Eu 10 posso aí, falar. né? Então, agora, vai lá, Aline, por quê? Eu coloquei humor porque eu acredito que um ambiente, para ele ser bom e para as pessoas serem produtivas e criativas, elas têm que se sentir bem. Então, pessoas bem-humoradas, com a energia lá em cima, vai aumentar a energia de todo o ambiente, e isso vai facilitar para o trabalho de toda a equipe. Boa, bom argumento. Mais outro colega, outra colega, coloquei aí. O humor contagia. Boa, Angélica. O que mais aí? Alguém respondeu humor, um outro motivo para completar o que a Aline trouxe, que já foi muito legal. Acho que, dada a complexidade trazida, né, Paulo, então, trazer um pouco de humor para essa situação é trazer um pouco de leveza e é olhar o copo meio cheio, né? Eu acho que a parte mais complexa e ruim já está ali dita e clara, né? Então, acho que trazer o humor para esse grupo apoia para enfrentar, né, essa complexidade e as adversidades ali, as dificuldades trazidas, né? Muito bom. Mais alguém? Principalmente por ser um lugar de escuridão, né? Onde vai pesar muito, então se tu tiver um pouco de humor, vai tornar o ambiente mais leve, vai contagiar todo mundo e também, como a Aline e a Paola disseram, vai ver o copo mais cheio. Muito bom. Tudo correto, né? Quando ele pensava no humor, ele testava de algumas maneiras. Primeiro, o Shackleton, ele era um cara divertido. Então ele perguntava para o cara se ele tinha humor, o cara falava que sim, ele pedia para contar uma piada. Como é que o cara trabalhava de improviso, né? Da mesma forma, quando ele perguntava se o cara só sabia tocar algum instrumento, ele falava para o cara, então vai lá na sala e traz um instrumento e toca para mim. Porque se o cara mentisse numa seleção que sabia trocar gaita e o cara não tocava gaita, imagina esse cara lá na Antártica quando ele falar, deixa que eu vou. Aí você fala, não deixo mesmo, né? Então tinha isso. Mas tinha um outro elemento que vocês trouxeram da questão do humor, tem um nome que a gente dá na psicologia disso, que chama-se empatia social. A pessoa bem-humorada entenda empatia social assim, Ana, Fernando, Vanessa, sabe quando você chega num lugar e você fala assim, nossa, pessoal, o que está acontecendo? Estou sentindo o clima meio pesado. Ou você chega num lugar, Jaine ou Josiane, e você fala assim, nossa, galera, o que aconteceu? Vocês ganharam na loteria, tá todo mundo alegre e tal. Isso chama-se empatia social. E quando você é uma pessoa bem-humorada, você consegue fazer a leitura do ambiente até para contar piada. Quantas vezes aqui, Alexandre, a gente ouviu uma piada num boteco e aí a gente quis contar no outro dia e a galera ficou olhando para você assim, falando assim, puta, Alexandre, que piadinha, hein, cara? Aí você fala, pô, mas onde ela fez o maior sucesso? Porque o cara que contou teve o time, né? Ele percebeu que era o momento, que era legal. Então, ele queria pessoas bem-humoradas por tudo isso que vocês colocaram, mas pela habilidade dela identificar o que estava acontecendo. E quando a gente fala da empatia, empatia não é se colocar no lugar do outro. Empatia é se colocar ao lado do outro. E eu não consigo imaginar como é a situação para o Fernando, mas eu posso estar ao lado dele e justamente ao lado, metaforicamente e também fisicamente. Parceiro, tô aqui para te ouvir. Então, essa é a habilidade importante. Então, quando a gente agora entrando na questão da liderança, essa é uma habilidade importante, porque o Shackleton consegue montar a equipe. Tem uma única imagem que eu queria trazer aqui para vocês, depois vocês vão receber todo esse material, né? Mas o que é legal é que o Shackleton, nessa história dele de montar o desafio, o Shackleton, ele parte, veja aqui, ó, dia 5 de dezembro, ele parte da Geórgia do Sul e o navio ele fica preso nos blocos de gelo.
Então, tem uma questão aqui onde a equipe é colocada à prova, e veja, ele fica preso nos blocos de gelo, aqui no número 3. Depois eles não conseguem chegar no continente, então eles não sabem onde eles estão, quanto tempo é longe. O navio começa a girar em cima dessa placa de gelo como se fosse uma amêndoa numa barra de chocolate. Olha, no número 4, em outubro de 1915, o navio afunda, em novembro, e aí ele fica navegando por essa calota lá, quando chega a primavera, né? Quando chega a primavera aqui, que é o Mickey, em abril do outro ano, em 16, ele consegue chegar na Ilha Elefante, mas é uma ilha inabitada. Ele pega 5 caras, vai até a Ilha Geórgia do Sul, volta e ele consegue recuperar todos. Então, essa história do Shackleton, ela é maravilhosa, primeiro porque ela tem imagens reais, né? Você entrar e procurar Shackleton, você vai ver um filme feitos com imagens reais, né? Que foi o Orson que filmou. E quando ele fica preso, ele começa a fazer algumas coisas que na outra vez que ele foi não acontecia. Uma, por exemplo, todo mundo fazia tudo. Então, aqui você tem na esquerda o comandante do navio, no meio o pesquisador-chefe, do lado direito um simples cozinheiro. Não havia nivelamento por classe, né? Lógico que o jantar às vezes não era o principal ingrediente, mas faminto, você come até pinguim, né? E vocês, justamente, eles usavam o andar de baixo, quando eles ficaram presos, o pessoal ouvia música para cantar, às vezes faziam atividades divertidas, perdeu a aposta, corta o cabelo, e todo mundo acabou cortando o cabelo. O primeiro jogo de futebol, né? Os caras eram ingleses, né? Então jogava futebol. E quando ele busca, né, depois lá em outubro, ele vai buscar o resgate. Essa é a tripulação que fica no aguardo, né? E o mais legal, galera, ninguém morreu. Ele conseguiu ir e voltar e todo mundo ser recuperado. Então, o Shackleton, ele tem um museu na Inglaterra, tem um museu na Ilha Geórgia do Sul, que é onde ele ficou. Ele tenta mais uma vez ir depois, ele acaba morrendo. Então, em 1922, o Shackleton, pela terceira vez, ele tenta ir para a Antártica. Ele não consegue, morre com 47 anos. Mas o Shackleton traz 3 grandes aprendizados nessa história toda. A primeira, reuniões frequentes para você entender como as pessoas estão. E aí, o que você está pensando? Né? O que é que você está? Né? Uma pergunta importante que o Shackleton fazia. Segundo, ter clareza da equipe do objetivo principal, né? Que no final era atravessar a Antártica, passar pelo eixo magnético, que ele perdeu a conquista, mas cruzar a Antártica ele não consegue, e o objetivo seguinte fica retornar com a equipe, né? E ele conhecia as pessoas que ele liderava, então ele tinha mais crença na equipe do que ele mesmo trouxe, né? Então essa história do Shackleton é uma história extremamente inspiradora, e ela mostra essa importância de você criar uma equipe, né, onde todos tenham a sua voz. Esse é o ponto principal. E que as pessoas tenham a capacidade de se perceber, de se conhecer. Esse é um elemento importante. Então, veja, pensando no nosso encontro, né, da semana que vem, a gente estudou a história do Shackleton, primeiro para entender que esse equilibrar o tempo de fala, né? E você conhecer as pessoas parte também da liderança, né? Parte da postura que ela coloca, né? E se eu pudesse dar uma dica, né, que para a sua equipe se sentir segura, né? A gente chama isso de segurança psicológica, né? Existem 4 comportamentos que você, como líder, quando você está com a sua equipe, se você os faz, você consegue trazer essa sensação, né? E 4 frases muito simples. E vocês vão ouvir essas frases várias vezes, mas anote aí se você quiser. A primeira frase é você com frequência dizer, eu não sei. Cara, eu não sei isso, me ensina. E você já deve ter percebido que os teus liderados em algumas coisas, graças a Deus, Paola, eles sabem mais do que você, porque é para isso que ele está lá naquela posição. Então dizer não sei, eu não sei. Segunda frase, eu preciso de ajuda. Quando você instala na equipe a questão de você pedir ajuda, que não é errado, e você também pode pedir ajuda para os seus pares, para o teu líder direto, né? Mas pensando na sua equipe. A terceira, eu cometi um erro. Cara, isso aqui eu errei. Puta, errei na relação, errei na conta, errei no procedimento. E o quarto, me desculpe. Pô, desculpa aí, foi mal, Sabrina, eu estava nervoso, pô, não tinha percebido, Roberta, pô, vamos tentar aqui, Marcão, de uma outra forma, tal. Então, o segundo grande aprendizado dessa nossa conversa é como eu garanto esse equilíbrio no tempo de fala. Ah,
ouvindo todo mundo. Como eu garanto que as pessoas possam se manifestar? Você pode dar o exemplo. Então, eu queria ouvir de vocês, coral Sicredi aqui. Abra o seu microfone e vamos dizer essas 4 frases, só para quem não anotou, ele pode anotar agora. Quero ouvir aqui quais são as 4 frases que, se você, com frequência, fala isso para a sua equipe, você traz o conceito da segurança psicológica, que é você correr o risco interpessoal. Correr o risco interpessoal é dizer uma dessas 4 frases. Quais são? Eu não Eu sei. não sei. Preciso de ajuda. Eu cometi um erro. Me desculpe. Não sei. Não, ó, como treino foi maravilhoso, turma. Maravilhoso. A minha caixa de eco aqui. Vamos lá, quero ver agora se a gente consegue ir junto. Todo mundo fala junto. Atenção, quero ver, hein? Abre o microfone. Eu só vou dar valendo e aí vocês escutem as pessoas. Escutem as pessoas. Se você está dizendo muito rápido, lê mais devagar. Né? Você viu na hora de ler lá o convite como a gente conseguiu fazer o equilíbrio sem precisar mandar, né? Então vamos lá, 1, 2 e vai. Eu não sei. Ensina. Eu preciso de ajuda. Eu cometi um erro. Me desculpe. Sim. Olha, ao vivo vai ser mais fácil, mas já melhorou bastante, né? E todo mundo conseguiu fazer do seu jeito, né? Com todo mundo escutar os outros, galera. Esse é o exercício, né? Muito bom. Então agora, essa última meia hora, né, que a gente tem, eu quero começar a preparar as atividades para o nosso encontro do dia 5. Ou seja, tem uma frase que vocês vão ouvir também minha bastante, que é o seguinte: a sua expectativa não pode ser maior que o seu preparo. A sua expectativa não pode ser maior que o seu preparo. Então, o convite que eu faço para você agora é explicar quais são as 3 atividades que você vai ser convidado a fazer. É um convite, então você não tem obrigação de fazer nada, mas lá no nosso encontro do dia 5, nas 4 horas que a gente vai estar junto, uma pequena parte dessas 4 horas vai ser usada para a gente conversar sobre esse exercício, né? Sobre esses exercícios. Então, lógico que esse material, não só a gravação, né, mas todo esse material a Aline vai receber, vai disponibilizar para vocês, mas você fica extremamente à vontade se você quiser copiar, se você quiser trabalhar, e assim, então a gente traz por aí. Então, nesse papel do líder aprender para liderar, a gente sempre fala que existem aqui 3 grandes pontos, né, que a gente pode dizer, ou de uma outra forma, né, 3 grandes recursos que um líder, quando bem utilizado, facilita o desenvolvimento dele. O primeiro é autoconhecimento. A gente falou disso aqui já nas nossas próprias conversas daquelas 3 rodadas. O segundo é, legal, eu preciso demonstrar, eu preciso desapegar, né? Disposição de mudar. A gente vai falar disso mais para frente, mas por que disposição de mudar? Porque você, como líder, você foi promovida por algo que você fazia muito bem. Cai, agora você não pode mais fazer isso. Se você vendia, agora você coordena a equipe de vendas. Se você atendia, você coordena o pessoal do atendimento. Você não entra mais em campo. É lógico, final do mês, no arrancadão, aquele sprint final, beleza. Mas no dia a dia, você tem que mudar as formas de você. Então você precisa se promover. E você precisa experimentar coisas diferentes. E é esse o convite que a gente vai fazer. Então a gente inicia com a questão do autoconhecimento. Autoconhecimento a gente pode usar como uma definição. Autoconhecimento gera autoconfiança, autoconfiança gera autoestima. Quanto mais eu conheço os meus pontos fortes, os meus pontos fracos, mais confiança eu tenho em quem eu sou. E autoconfiança gera autoestima porque está vinculada à resiliência, né? Tropeça, cai para frente, levanta, sacode a poeira, se dá a volta por cima. Então, autoconhecimento gera autoconfiança e autoconfiança gera autoestima. Outra maneira, a gente pode entender que autoconhecimento, então, é você tornar-se consciente das suas características individuais. E o convite que eu faço para você agora é o seguinte: no seu material aí de anotação, no seu material aí do caderno, coloque 5 números, um embaixo do outro. 1, 2, 3, 4, 5. E de bate-pronto, eu queria que você colocasse 5 palavras que melhor expressam como você se percebe. E nos seus diferentes papéis, como filho, como filha, como companheiro, como companheira, como colaborador, como colaboradora do Sicredi, torcedora do time, frequentador da igreja, pai, mãe, enfim, nas suas várias funções, coloque aí 5 palavras que melhor expressam como você se percebe. Eu vou até tirar da tela aqui para que você invista um tempinho nessa atividade. Então vai lá.
Escreve aí no seu caderno, no seu material, 5 palavras que melhor expressam como você se percebe. Vai lá, de bate-pronto. Eu vou dar 90 segundos para você fazer isso. Então, não tenha tanta pressa, mas não demore. 5 palavras que melhor expressam como você se percebe nos seus diferentes papéis. Esse material é para você, você não vai precisar compartilhar com ninguém. Quanto mais espontânea você for, melhor. E você pode mudar depois, não tem problema nenhum. Mais 40 segundos e eu vou avançar. Quem já colocou as 5 palavras, dá um ponto no chat para mim. Vai lá, dá um ponto no chat, você está dizendo para mim, beleza, já coloquei aqui as 5 palavras. Isso aí. É lógico que se você está com dificuldade da última, talvez indeciso seja uma boa palavra, mas é apenas uma dica aqui para você, se for o caso, tá, Josiane? Beleza. Muito bom. Vou seguir. Então, continuando aqui o nosso exercício, uma das formas de você se conhecer, né, é você colocar essas 5 palavras, né, que de uma certa maneira essas palavras gerenciam você. E ou são as palavras que representam como você toma uma decisão e assim por diante. E uma terceira maneira de você definir autoconhecimento é você confrontar o que você acha com o que os outros acham. Ou seja, como eu sou percebido pelas pessoas. E aqui começa o exercício. A ideia aqui é o seguinte: até o nosso próximo dia 5, você vai pensar em 3 grupos de pessoas da sua rede de relacionamento. As pessoas da sua família, os seus amigos e o pessoal do Sicredi. Aqui você pode escolher quem você quiser e pode aumentar, mas pense nesses 3 grupos. Da família, pode ser seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã, teus filhos, tua sogra, se você a considera da família, tá tudo beleza, né? Outro ponto, amigos. Amigos aqui não só que estão no Sicredi, teu amigo da faculdade, do bairro, da igreja, do clube, né, da caminhada, legal. E no Sicredi, aproveita esse exercício, o seu líder direto, os teus pares, os seus liderados, o pessoal de GP, quem você quiser. O pedido é muito simples. Você vai chegar para a pessoa e falar: me dê 5 palavras de como você me percebe. O exercício é simples. Agora tem um detalhe aqui importante que eu queria alinhar com vocês. Você vai chegar lá e você vai pedir 5 palavras de como você me percebe. Ou seja, o pedido ele é extremamente simples e extremamente direto, né? Me dê 5 palavras de como você me percebe. Vou até colocar aqui no chat essa frase, só para você guardar. Me dê 5 palavras de como você me percebe. Agora, importante, você pode mandar para o WhatsApp, você pode pedir para a pessoa falar com você ao vivo, no café, você pode mandar no grupo do WhatsApp da família, você pode criar um Google Forms da vida, mas agora um detalhe importante, abra o microfone, mais um momento da gente aprender junto. Abre o microfone, todo mundo. Assim que você pedir as 5 palavras, essa extremidade da sua boca, ela vai subir, os dentes vão aparecer, e se você é menina, você vai dizer obrigada, e se você é menino, você vai dizer obrigado. E só, ok? Então vamos lá. Você pediu as 5 palavras, como é o pedido? Me conte, repete comigo, me conte 5 palavras de como você me percebe. Vai lá. Me conte 5 palavras de como você me me percebe. percebe. Boa, a pessoa Obrigada. disse as 5 palavras, você abre o Obrigado. sorriso e o que fala? Obrigado. Excelente. Pode ser um obrigado assim, filha da mãe, né? Mas obrigado assim, nossa, eu não imaginava, né? Mas essa aqui é característica. Quando a gente pede feedback, a gente só agradece. Agora, um detalhe importante. Você vai receber esse material e a ideia é que você distribua esse material, distribua essas palavras, né? 30 vezes 5, 150 palavras, e aqui que vem o grande aprendizado. E, de novo, você não precisa mostrar, né? Mas qual é o conceito aqui? Como você está vendo, a gente tem aqui
4 grupos de palavras, né? Mas se você olhar, ó, passando aqui um eixo horizontal, no andar de cima, palavras que você diz, esse sou eu, e no andar de baixo, palavras que você diz, esse não sou eu. Isso é possível. E no eixo vertical, palavras que você considera más notícias e palavras que você considera boas notícias. Então, tranquilo. Agora, qual é o conceito aqui? Você vai, no quadrante 1, por exemplo, são palavras que você já sabe, mas você não considera boas. Alguém poderia ler para mim o que está aqui no quadrante 1, só para eu explicar? Vai lá. Lamento ouvir que continuo a comportar-me desta maneira, mas já tenho consciência disso. Tuane, obrigado. A palavra-chave aqui, consciência, né? Ou seja, você já espera, são palavras que você, características suas, mas você não considera elas tão boas. A planilha é sua. Muito obrigado. Segundo quadrante. O quadrante 2 é um quadrante interessante, que é o quadrante do famoso ponto cego. Porque você não sabia, é como tirar uma foto das suas costas, né? Você não está vendo. Então, esse aqui, o dizer obrigado, ele é importante, porque é um alerta, né? É algo que te chama a atenção e você... qual seria o pensamento desse quadrante aqui? Quem pode ler para mim? Nunca pensei que fosse tão inexperiente nesta competência. Boa, Andressa, a palavra-chave inexperiente, né? Puxa, obrigado, né? E beleza, segue a vida. Agora, o quadrante 3, a gente fala que o quadrante 3 é o quadrante da boa surpresa. Porque é uma palavra boa, mas você não imaginava. Então, você fica feliz, é uma surpresa. Então, eu vou pedir que quem for ler aqui o quadrante 3 venha com uma interpretação teatral. Eu quero uma leitura de surpresa. Vai lá. Ah, sério? Ah, Não posso ser assim tão bom, mas na realidade estou contente por ser assim. Sensacional, pessoal. Por favor, uma salva de palmas para o nosso novo candidato. Nossa Senhora, surge uma estrela, Marcão. Sensacional. Obrigado pela leitura. Muito bom. Então, o quadrante 3 é o quadrante da boa surpresa. É legal, você vai guardar isso como um ponto legal. E, por último, o quadrante 4, que é uma boa notícia e você já esperava por isso. Quem pode ler o quadrante 4 para mim, por favor? Tenho me esforçado em relação a essa competência, por isso já faz parte de mim. Estou contente que os outros também já tenham reparado nisso. Boa, Luiz. Palavras-chave aqui, né? Também já tinha reparado. Estou contente que os outros perceberam. Ou seja, até tem um ponto interessante, né, turma? Aqui vale muito, né, para você já entender o exercício, né? Até pensando aqui, né? Nós temos aqui 4 quadrantes. Qual quadrante vai ter mais palavras? Escreve para mim aqui no chat. Qual dos 4 quadrantes você acha que vai ter mais palavras, turma? 2, o 3 ou o 4? Escreve no chat para mim, vai lá. É interessante, né, turma? Aqui, por eu já ter feito esse exercício várias vezes, o quadrante que vai ter mais resposta é o 4. O 3 é um quadrante muito de surpresa. Então, pô, talvez se você perguntar para as pessoas que não te conheçam ou que querem trazer outros elementos. E por que o 4 é o mais comum? Não é anônimo, a pessoa não sabe como você vai reagir, mas depois você me conta se foi outro quadrante. Mas ficou claro qual é o primeiro exercício aqui, turma? Me dá um positivo aqui, tranquilo? Beleza? Tá bom. Vamos aqui para a segunda e terceira atividade, que são bem simples, e você vai receber todo esse material. A segunda atividade, turma, para mim, é uma das mais interessantes do programa. Você vai entrevistar 3 a 5 líderes que você admira. E aqui, você pode entrevistar, eu já tinha dito, né? Pode ser alguém, pode ser o seu líder direto? Pode. Pode ser alguém da sua rede de relacionamento fora Sicredi? Pode. Pode ser alguém da cidade, o padre, o bombeiro, um cara que trabalhou de uma maneira bacana para um propósito de uma causa, não importa. Né? Um ex-líder, né? A ideia aqui, primeiro, você
entre em contato com a pessoa, ela já vai ficar muito feliz. Puxa, obrigado, pô, você me escolheu, né? Pode ter certeza. Segundo ponto é, você pode mandar as 10 perguntas e pedir para ela escolher alguma e responder. Você pode convidá-la para um café e você pergunta algumas para ela. Ou seja, você pode usar ela como roteiro, não é como um questionamento, não é um interrogatório, né? Você vai pedir 10 perguntas para ela e tem alguns também que você manda, ele responde por áudio, ele responde num texto, enfim. Mas a ideia, use as 10, mas você pode usar as 10, mas você não precisa usar tantas. Você pode usar de uma maneira diferente. Use a criatividade. Turma, para essa atividade aqui, ficou claro qual é o exercício? Sim? Então tá, ó. Vocês vão receber essas perguntas no material da Aline, mas se você já quer baixar as 10 perguntas, ela está aqui no chat, tranquilo, né? Então você pode perguntar, você não precisa... E a ideia, de novo, você vai trazer os aprendizados, você não vai ter que entregar as pistas, não é uma prova, turma, né? Você sempre vai trazer o que você quiser. Você pode simplesmente entrevistar, guardar os insights e trazer. É isso que eu preciso, não tem problema nenhum. E a terceira e última tarefa, né? Um dos elementos que a gente vai estudar serão os estilos de liderança. Conhecer os estilos de liderança é uma maneira muito legal porque você consegue perceber qual é o seu, né? Qual é o seu estilo de liderança, mas também você permite, né? Você trabalhar e entender os estilos de liderança de uma forma que, primeiro, ajuda você a navegar pelos diferentes estilos de liderança, né? E isso também apoia a forma que você vai trabalhar com a sua equipe, que você vai trabalhar com outros elementos. Então, para essa atividade dos estilos de liderança, eu vou colocar um link, é um link que você vai receber também. Eu vou colocar já o link aqui, mas talvez você prefira fazer depois, não tem problema. Mas o ponto principal você vai responder o questionário e esse questionário vai ajudar você a identificar qual é o estilo de liderança que você mais utiliza. E isso vai ser usado lá no nosso encontro. Eu vou deixar aqui o teste para você no link do chat, mas a Aline, ela vai depois mandar para você. Um detalhe importante, quando você responder o teste, printa a tela, coloque um e-mail que não é o do Sicredi, porque às vezes pode por segurança barrar, mas o link aqui é essa forma de você colocar. E o legal é que o teste, né, ele vai ajudar você a identificar, a conhecer esses estilos de liderança e como é que eles aparecem no seu dia a dia, enfim, como é que isso faz parte aí do seu desenvolvimento. Então, o teste você faz e você resolve, tá bom? Então, vou colocar aqui só para recapitular, né, para ver se ficou claro quais são as atividades. Dia 5 de agosto, a gente vai se encontrar em Porto Alegre e você tem o convite para essas 3 atividades, né? Deixa eu colocar aqui, aí eu já abro para a nossa parte final para a gente trabalhar. Chat, eu estou colocando as 3 atividades para você e vou colocar aqui agora elas e vou ler novamente. Então, você tem aí 3 atividades, né? A primeira é o exercício das 5 palavras. Então, nesse exercício aqui, como eu disse para você, o convite, né? É você escolher 3 grupos de pessoas, né? Seus amigos, familiares e do Sicredi, seu líder direto, liderados, pares, e você perguntar, me dê 5 palavras de como você me percebe e use a matriz do feedback. Esse material a Aline já vai ter à tarde com ela e já vai disponibilizar para vocês. O segundo é, usando aquelas 10 perguntas, você entrevistar 3 a 5 líderes que você admira, você não tem que me entregar nenhum relatório, você vai me contar como foi a experiência. Lógico, talvez você anote algum aprendizado que você teve, algum ponto de referência e reforço. As pessoas que você escolher como líder vão ficar muito orgulhosas, vão ficar muito lisonjeadas e vai criar uma conexão bacana com vocês. E o terceiro é você responder o teste de estilo de liderança. Tem uma pergunta aqui, por favor, Aline. Oi. A minha internet Oi. caiu, então eu perdi uma parte da explicação. Tu comentou ali dessa entrevista, tem 10 perguntas, isso? Isso, a internet tem 10 perguntas e você vai escolher 3 a 5 líderes que você admira
e você pode fazer de maneiras diferentes essas perguntas. Você pode mandar para ele antes, as 10 perguntas está aqui de novo, ó, Aline. Você pode mandar as 10 perguntas para o WhatsApp, você pode convidar para tomar um café, e os líderes não precisam ser só Sicredi. Fora do Sicredi, pode ser da comunidade, da cidade, da tua história. Um professor, de repente, que foi importante para você, uma professora, Ficou claro, Aline? Tranquilo? Sim, sim, obrigada. Sim? Imagina, obrigado você pela pergunta. Muito bom. Então, turma, a gente está chegando aqui no nosso momento final do nosso encontro, e a gente teve alguns aprendizados aqui, né? É, que a gente colocou. E um deles, eu vou colocar essa pergunta aqui, que é a pergunta de aprendizado, né? Quando eu digo que o seu papel como líder é criar espaço para as pessoas quererem aprender, você também cria espaço fazendo perguntas para as pessoas. E essa é a pergunta de aprendizado. Sabe aquela pergunta que você sempre faz, que as pessoas podem virar como marca registrada sua? O comentário que você sempre diz, essa é uma pergunta para você ter no seu repertório. O que foi mais útil para você hoje? O que foi mais útil para você hoje é uma pergunta que remete o que fez sentido, o que fez significado e, acima de tudo, você demonstra para as pessoas que elas entenderem a aplicabilidade é o que faz a grande diferença, né? A gente poder aplicar. Então, aqui a gente vai trabalhar de uma maneira diferente, né, para a gente poder sempre ampliar aí o nosso repertório. Então, eu vou dar um minutinho para você pensar no que foi mais útil para você hoje dessa nossa conversa. E daqui um minuto eu explico os próximos passos. Vai lá, um minutinho, pense aí no seu caderno, no seu material, o que foi mais útil para você hoje. Escreve no seu caderno, segura aí. Bom, então como é que vai funcionar? Agora, como você está vendo, você primeiro vai cair numa dupla e vocês vão bater papo a partir dessa reflexão. O que foi mais útil para você hoje? Você fala, ela fala e está tudo beleza. Num segundo momento, essa dupla, eu vou avisar no microfone, né? Então você vai ouvir uma voz minha dizendo: atenção, vou agrupar salas. E a sua dupla vai se conectar com uma outra dupla. E aí, esses dois, né, esse quarteto, essas duas duplas, cada dupla compartilha o que foi comum na conversa anterior que você teve com a sua dupla. Ficou claro o exercício, turma? Sim? Então, jogo rápido. Primeira rodada, 2 minutos, em dupla. Cara, o que foi útil para você hoje? Ele fala, ela fala, enfim. Aí eu vou avisar, vou juntar as salas. Tem 1 minuto que eu vou demorar, por isso que o tempo total é 7 minutos, porque eu preciso, né? São 20 salas, eu preciso organizar isso. E aí você vai com a sua dupla para outra sala. E aí vocês têm 4 minutos para conversar. Sejam objetivos. Ficou claro? Mariana, Andressa, Darlan? Então, beleza. Primeira rodada aí, boa conversa. Deixa eu só organizar aqui. Muito bem, 20 salas, tudo certinho, em duplas ou em trios. Vai lá. Angélica, você vai? Eu acho que eu coloquei você sem querer. Tá bem tranquilo, se for, não tem problema, tá? Tá bom, veja se apareceu um botãozinho aí para você ir. Não, não apareceu nada aqui pra Não? mim. Não. Tá bom, então eu vou te colocar. Vai numa sala só para você ouvir, acho que pode ser legal. Claro! Vai lá. Aline, estou te colocando numa sala também.
Turma, estou juntando as salas agora. Vamos lá. Muito bem, pessoal. Salas agrupadas. Compartilhe com a sua outra dupla o que foi útil para você hoje. Muito bom. Aqui é. Falta tempo, Enquanto Paulo. você... Faltou. Isso eu sei, mas a gente vai ter um encontro que vai melhorar. Eu coloquei aqui o link para você poder também avaliar como foi o nosso encontro de hoje, do ponto de vista quantitativo, mas eu também gostaria de ouvir do ponto de vista qualitativo. Né? E aí, o que foi útil para você hoje? O que você poderia trazer ali em relação a essa nossa conversa de hoje? Quem poderia me ajudar aí? Paulo, eu inicio aqui a minha fala, então, dizendo que para mim esse momento de hoje foi muito importante para relembrar muita coisa do nosso dia a dia, aqui do meu dia a dia, do que eu preciso olhar, acompanhar, estar próximo da equipe. Eu acho que são todos pontos muito importantes. Eu também tive o prazer de fazer a estreia do Líder contigo há um tempo atrás e eu estou aqui Legal. retomando várias informações muito importantes que você já tinha, né, contemplado e que são informações importantes para o nosso dia a dia. E quando você falou na sucessão, nós debatemos muito no nosso grupo sobre isso e é um dos pontos que a gente precisa, sim, né, olhar para isso, mas eu vejo que é um ponto que eu posso focar mais nisso também no meu dia a dia aqui. Então, né, obrigado aí por trazer tanta riqueza aí para o nosso dia. Obrigado, Fernando. Obrigado pelas palavras aí. Bom comentário. Quem vai? Eu quero. Licença. Oh, Andressa, que tudo beleza, bem? Andressa. Diga lá. Então, só para compartilhar mesmo, e foi um pouquinho do que eu trouxe e compartilhei com os colegas, que foi o quão importante é a gente voltar e se perceber. Eu fiquei muito satisfeita porque foi uma das vezes que eu consegui fazer essa atividade com maior naturalidade e maior rapidez. Como você se vê, né? Então, e geralmente eu tendia a olhar para pontos não positivos assim. E depois de toda a conversa que a gente fez, chegou no final, a atividade foi clara e foi simples e leve para mim fazer. Então, acho que aí a gente já tem um bom início de autoconhecimento. Obrigada. Obrigado, Andressa. Valeu. Quem vai? Eu posso ir? Por Bom favor. dia. Bom dia. Eu acho que aqui o ponto, assim, para ser simplificado, né? Eu acho que os nossos desafios hoje, quando a gente fala em garantir alinhamento estratégico e promover a cultura do cooperativismo, é o papel do líder. E para mim aqui esse é um ponto bastante a salutar, porque é o nosso grande desafio, né? No desenvolvimento pessoal dessa galera que a gente tem a oportunidade aqui, porque a gente impacta a vida dessas pessoas, assim como nós somos impactados. Então, fazer esse momento para a gente parar um pouco e refletir o quanto tempo a gente investe para isso, para mim é a grande chave aí nas nossas rotinas turbulentas, mas saber que não adianta só pagar a academia, né? A gente precisa ir. Então, fica de reflexão aqui. Obrigado. Obrigado, Cássio. Mais alguém para fechar? Eu vou, então. Vai, Paola, Para por mim, favor.
Para mim, assim, eu gosto muito que tu traz muito na simplicidade do dia a dia, né? Que, na verdade, relembrar essas coisas que muitas vezes a gente já refletiu, já pensou, já leu, já ouviu. Então, gosto muito, Paulo, que tu traz, assim, o nosso dia a dia mesmo, né? E isso é muito bom. Para mim, ficou, assim, de recado, né, da aula de hoje, o sucesso de um líder é ter sucessores. O acompanhamento próximo e alinhamentos, eu preciso estar próxima e vendo, né? A gente traz esse exemplo, tudo que é exemplo também, e como a gente enfrenta as dificuldades para conseguir estar fazendo isso. Então, acho que é esse olhar, realmente, botar lupa nisso, né? Para mim, ficou como ponto-chave. Obrigado, Paola. Quase xará, né, Paola? Muito bom. Olha, acho que tem alguns pontos aqui importantes, né? Essas 3 atividades, elas são simples, como muito bem colocou aqui os colegas, mas elas têm um impacto muito legal. Se você, como o Fernando ou outro colega já fez, você mudou, né? As pessoas que você se relaciona mudaram também. Participe do exercício. Atividade das entrevistas, pô, olha, você vai ficar muito bacana no ponto. Peraí que você tem a foto, Júlia. Segura aí então, Júlia. Só para terminar aqui a foto, vamos lá. Todo mundo aqui, abre a câmera quem puder. Eu, depois do último recado, Camila e Giana, se quiserem abrir a foto, abrir a câmera, é agora. Eu e o Fernando já estamos prontos para a foto. Se você quiser arrumar cabelo, tal, dar uma arrumada, fica tranquilo. Mas eu e o Fernando temos esse diferencial competitivo aqui. Você também, Marcão, tá chegando no nosso time em breve. Vai lá. 1, 2 e olha o sorriso. Muito bom, pessoal. Quem precisar ir, ok, eu tenho mais 1 minuto aqui com vocês, então eu vou só cumprir aqui o meu protocolo, que é o seguinte: as atividades são simples, as atividades são muito importantes. Assim como é importante você avaliar lá. Até agora eu tenho só 22 respostas. É importante que você vá lá no Mentimeter, dê a sua avaliação. É lógico que aqui está sendo muito rápido, porque a gente só tinha 2 horas, e eu preciso respeitar o seu tempo também. Mas acho que foi um bom caminho. A gente mede uma aula como essa pela quantidade de pessoas que ficam até o final, ou pedem para sair no final, como a Júlia colocou ali. Então, a gente teve um bom indicador, né? Os 40 e poucos que entraram permaneceram até agora. Será muito legal no dia 5, e você vai perceber a diferença já da forma, né, da gente poder trabalhar no dia 5, porque você vai fazer as atividades, isso vai ajudar a colocar. Angélica, Aline, passo para vocês aqui o fechamento aqui da minha prática. Muito bem, muito bom, né, gente? Acho que tá todo mundo motivado já com roupa de ir no nosso evento semana que vem. Paulo, agradeço pela manhã, bastante comentário positivo nos grupos, no paralelo aqui. Os materiais, colegas, eu já estou mandando para vocês no nosso grupo aqui no Teams, tá? Só vou fazer um reforço. O Paulo mandou uma pesquisa, que é uma avaliação que ele quer ter acesso, mas a gente precisa cumprir com alguns ritos, né? Desta figurinha aqui. Então, eu já mandei para vocês também a pesquisa de satisfação para a gente fechar os ritos do Sescope também, tá? Nos vemos semana que vem, né? Espero que todos estejam presentes no evento. E uma boa semana, né? Conto com o apoio de vocês para fazer as atividades que o Paulo pediu aqui também, né? Para que a gente consiga enriquecer a nossa discussão semana que vem. Sua expectativa não pode ser maior que o seu preparo. Aguardo vocês na semana que vem em Porto Alegre. Será uma honra a gente ter 4 horas aí de trabalho e de troca. Aline, depois do almoço, estou mandando todo o material aí para você e para a Angélica, tá bom? Angélica, quer falar aí? Obrigada, pessoal. Foi só um aquece, né? Semana que vem a gente tem mais. Até lá. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada. Tchauzinho, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.